Todos sabem o futuro trágico de Amy Winehouse, mas se eu te contar que o problema é muito mais profundo e que ela ficou famosa por um hábito autodestrutivo que fez ela ganhar milhões, uma mente criativa que funcionava sob uma lógica perigosa, e o fim do relacionamento dela só foi o pontapé para o que ela já tinha criado com apenas 14 anos de idade, muito antes da fama e de tudo começar. Ela precisava tomar algumas doses antes mesmo de dar entrevistas, apenas para conseguir falar com as pessoas. Uma dependência que ela mesma apelidou de lógica alcoólica. Mas ninguém viu o que acontecia por trás daquele sorriso, ninguém via a sua dor. Hoje vamos falar sobre o que levou a Amy Winehouse a perder sua vida. Eu sou a Geice Barbosa. E eu sou Cláudio Vinícius. E você está no Aprendizados Novos. Amy nasceu em 14 de setembro de 1983, em Londres, na Inglaterra, numa família judia, onde a música estava em tudo, no ar, nas conversas, nas refeições. O pai dela era o Mitch, a mãe dela era a Janice, e ambos amavam jazz, amavam a música. Desde bem pequena, Amy escutava Frank Sinatra, ela e Sarah Vaughan, as melhores vozes do mundo, aquelas vozes que fazem seu coração bater diferente. Mas a infância de Amy não foi só música, foi também dor. Com 9 anos, seu pai fez algo que nunca deveria ter feito. Ele traiu a mãe dela, arrumou outra mulher e todo mundo sabia. Os amigos sabiam, a família sabia e até os amiguinhos da escola dela sabia. Imagina você com 9 anos e seu pai traindo, a sua mãe e vendo todo mundo comentar e não tem como escapar disso. Era como um segredo que ninguém guardava. Todos viam, todos falavam, mas ninguém fazia nada. E no final dos seus 9 anos, seus pais finalmente se divorciaram. Mas o pai dela não ficou com ela, ele escolheu a outra mulher, escolheu a outra família. Amy ficou com a sua mãe, mas sentia que foi abandonada, sentia que não era o suficiente. Esse sentimento nunca saiu de dentro dela, a perseguiu para o resto da vida. Depois disso, ela virou aquela garota rebelde, que não queria seguir ordens, não queria mais obedecer. E na escola ela começou, zoar, fazer piada, começou a causar um monte de problemas e, ninguém conseguia controlar ela. Ela era aquela aluna que só aprontava, mas não era porque ela era má, era porque ela tinha sofrido muito, Ela tava ferida por dentro, E, os professores não via isso. Só via uma menina problemática que era difícil de lidar, com problemas familiares. Aos 14 anos, Amy ganhou seu primeiro violão. E ali começou a magia, porque quando ela pegava no violão, toda aquela dor saía dela em forma de música. Ela compunha músicas, cantava com uma vibe que ninguém tinha, aquele jazz dos anos 50. Aos 16 anos, ela entrou num grupo chamado Sweet and Sours, fazendo rap, e depois entrou numa escola de teatro, aprendeu tudo, dança, canto e também atuação. Mas mesmo com tudo isso, ela tinha outro problema que ninguém via. Desde jovem, Amy já tinha um distúrbio alimentar, meio que ela forçava o vômito pra voltar toda a comida. Isso é quando você se sente gorda, e aí tudo que você come, você vai lá e vomita pra se sentir magra. Ou seja, ela comia bastante coisa, só que depois ela ficava enfiando o dedo na goela, eu acho, pra tentar voltar tudo. E isso já era um sinal que algo estava errado. Um sinal que tinha um problema dentro dela. E o pior é que a família não ligou, falou que isso era algo de adolescente e que depois essa fase ia passar. Só que não passa, esses problemas não passam, eles apenas pioram, crescem e se aprofundam. E aos 17 anos, Amy assinou com uma gravadora grande, Universal Music, e com apenas 20 anos lançou seu primeiro álbum, chamado Frank, lá em 2003. E foi um enorme sucesso, os críticos adoraram, aquela voz rouca e profunda, aquele jazz moderno. Mas foi aí que começou o problema, o verdadeiro problema, a pressão. Porque quando você fica famosa não é só diversão, também é prisão. Fora que, os fotógrafos, paparazzi daquela época ficavam tirando foto dela, queria saber tudo da vida dela e divulgavam tudo isso, Ou seja, você não tem aquela liberdade de quando ela era uma menininha que fazia tudo que ela queria, E para alguém que já tem problema desde a infância, isso é muito, muito mesmo. Amy desenvolveu depressão, ansiedade e o distúrbio alimentar ainda piorou. Ela ficou 18 meses sem poder trabalhar, porque ela não conseguia mais lidar com a pressão. Alguém que tinha tudo, talento, fama, dinheiro, mas simplesmente não tinha paz. Aí entrou na vida dela o Blake, um rapaz problemático. Ele era um assistente de vídeo, mas tinha vícios, usava drogas, bebia muito, e Amy se apaixonou por ele, perdidamente, como se fosse salvar a vida dela.
Só que não salvou, destruiu. Ele era tudo que ela não precisava. Ele era o oposto do que ela precisava, né? Porque ele começou a apresentar pra ela várias drogas pesadas, umas coisas muito graves mesmo. E Amy, que já tinha problemas com bebidas, né, fortes e problemas mentais, acabou piorando o caso dela. Ela começou a entrar num ciclo impossível, né? Porque quando você tem depressão, tipo assim, você busca algo pra aliviar sua dor. E ela fez isso com drogas e bebidas fortes. E Blake tinha tudo, ele era o alívio, pelo menos por algumas horas, mas depois a droga vai embora e a dor volta, e você toma mais, e mais, e mais. Amy e Blake viviam num caos, brigando, um machucando o outro, às vezes havia violência, eles quebravam as coisas, se machucavam e até sangravam. E depois eles faziam as pazes e voltavam tudo de novo, como se fosse um ciclo infinito de destruição. O relacionamento dos dois já tinha perdido o respeito, porque teve um episódio que os dois começaram a quebrar garrafas e Amy pegou a garrafa e tacou na perna do Blake e cortou a perna dele e começou a sangrar. Depois ela falou que, tipo assim, tava arrependida, tal, falou até em público isso, mas, já tava num nível dos dois que tinha mais o que fazer, né? Aí pensa, os dois, né, usando drogas e tomando bebida forte. Na hora faz coisas na raiva que você nem vê, e depois poderia ter sido algo bem pior entre os dois. Em 2006, Amy gravou um álbum chamado Back to Black, foi seu melhor trabalho, mas ele foi gravado enquanto ela tava nesse caos todo com o Blake. Tipo, aquele álbum nasceu da dor mais profunda que ela tinha, porque Blake havia terminado com ela e voltava, depois terminava de novo, foi algo sem fim. E cada vez que ela voltava para as bebidas e para as drogas. E esse álbum Back to Black virou um sucesso estrondoso, né? Porque ela ganhou diversos prêmios Grammys. E ninguém entendia o que ela queria expressar naquelas letras de música, mas ela estava passando por um momento de dor profunda. Era como se fosse um grito de socorro, né? Todas as músicas que ela criava. A música Rehab fala exatamente disso. Ela cantando que não quer ir para a reabilitação, porque naquela época ela não queria ajuda. Ela queria o ex-namorado, queria substâncias e também bebidas. O mundo inteiro ouvia aquela música e achava que era só uma música boa, mas era real, era a vida dela. Era ela pedindo pro mundo a deixar em paz. Com o sucesso de Back to Black, Amy ainda ficou muito mais famosa, mas a fama não salvou ela. Na verdade, piorou, porque agora todos estavam olhando para ela. Todos queriam fotos, todos queriam história, todo mundo queria saber tudo sobre a vida dela. E os fotógrafos seguiam Blake e Amy para toda parte, esperando pelo próximo deslize, porque drama vem de jornal. Drama dá dinheiro e ninguém ligava se ela estava sofrendo. Amy começou a aparecer em shows bêbada, ou às vezes ela nem aparecia. Cancelava apresentações, sumia por dias, aparecia com hematomas estranhos. Mas o povo achava tudo aquilo divertido, né? Gostava de ver a garota se destruindo. E enquanto isso, Blake também estava piorando cada dia que passava. Até que ele foi preso, né? E ficou 27 meses por agressão. E quando Blake foi preso, Amy virou ainda mais solitária, porque mesmo ele sendo péssimo pra ela, ele era o único que ela tinha. Ela cancelava show pra ir visitar ele na prisão, gastava dinheiro, tava desesperada. A família dela pediu pra ela entrar numa reabilitação, né? Ela recebeu ofertas de ajuda. Porém, ela recusava, porque ela achava que se ela aceitasse ajuda, ia acabar com a inspiração que ela tinha pra fazer música. Tipo assim, ela tinha uma ideia de que ser artista significava sofrer, significava usar entorpecentes. Que nenhum grande artista tem ajuda, que eles sofrem sozinho e fazem arte. Mas isso não é verdade. Sofrer não deixa você melhor, só deixa você pior. Em 2007, Amy e Blake finalmente se casaram, para desespero de todos, porque ninguém acreditava naquele relacionamento, ninguém achava que tinha salvação. E realmente não tinha. Em 2009 eles se divorciaram. E Blake não recebeu nada, porque ele não merecia nada, ele apenas destruiu. E depois do divórcio, Amy quis sair de Londres e foi morar no Caribe. Ela tentou, entre aspas, ficar limpa, né? Tentou namorar outras pessoas, tentou se refazer. Ela quis seguir a vida dela, né? Quis tentar, continuar, né? Mas a sombra nunca saía. Porque você não consegue esquecer aquele relacionamento abusivo. Você não consegue deletar aquilo da sua memória. Fica lá para sempre. E Amy continuava com distúrbio alimentar, ela continuava forçando o vômito. A bebida continuava, porque quando você tem uma depressão, meio que a bebida é a única solução, né, na cabeça da pessoa. E ela conseguiu ficar
3 semanas sem beber nada. Mas aí ela sentiu tédio, sentiu vazio e voltou a beber tudo de novo. E eu acho que até pior, né? É o dobro. Em 2011, ela começou a trabalhar no novo álbum. Queria voltar pro estúdio, mas seus pulmões estavam destruídos, porque ela fumava muito e estava desnutrida. O distúrbio alimentar fez com que os seus ossos ficassem fracos e o corpo dela não tinha mais força. Os médicos avisaram, falaram que se ela continuasse assim, ela iria perder sua vida. Mas Amy não acreditava, porque acreditar significava parar e ela não queria parar. E parar significa sentir tudo, né? Meio que sentir tudo pra ela era muito doloroso. No dia 22 de julho de 2011, Amy ficou bêbada sozinha em casa. Ela bebeu muito, demais, porque naquele dia a dor estava muito grande, insuportável. E no dia 23 de julho, ela foi encontrada sem vida aos 27 anos. Não foi acidente, foi o resultado de todos os anos de sofrimento. Foi a depressão, foi o relacionamento abusivo, as drogas e a bebida. Foi o distúrbio alimentar também. Ela não queria aceitar ajudas e ainda assim, depois de tudo isso que falamos, ela se isolou sozinha. Não há corpo que aguente, né, gente? A morte de Amy Winehouse? A morte de Amy não foi por acaso, foi a soma de tudo. Tudo que começou com aquele pai ausente, com aquele abandono aos 9 anos, cresceu, virou distúrbio alimentar, virou depressão, virou relacionamento abusivo, depois virou drogas, bebidas e no fim, isolamento, que ela perdeu sua vida. Mas e vocês? O que vocês fariam se fosse próximo dela para isso não acontecer? Já deixa aí no comentário a opinião de vocês, já se inscrevam no nosso canal e deixe o like de vocês.